Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz da parte do Senhor, o nosso Deus. É sempre um privilégio estarmos reunidos na presença de Deus para adorar o seu santo nome. E muito maior privilégio é a liberdade que temos de abrir a palavra dele e buscarmos nela instrução, edificação, alimento. Eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos de 5 a 19. Provérbios, capítulo 15, versos de 5 a 19. Nessa noite, o Senhor quer falar ao nosso coração através dessa porção da sua palavra. Provérbios 15, a partir do versículo 5 até o 19. Assim diz a palavra do Senhor: O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus, pela tua maravilhosa graça, que é cotidianamente a nós dispensada. E neste momento de adoração, especialmente, nós te louvamos pela oportunidade de estar na presença do Senhor soberano, do Deus Criador do céu, da terra e de tudo o que nela existe. Obrigado, Pai Santo, pela oportunidade de lermos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que diante dos nossos olhos o Teu Espírito Santo descortine o entendimento desta porção, para que possamos perceber, Senhor, quão aplicável é à nossa vida, ao nosso cotidiano. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a Tua igreja, falando ao nosso coração por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós temos visto a cada oportunidade, o livro de Provérbios é um tesouro, tesouro da sabedoria. E nesse dia, que é um dia especial, o dia do Senhor, Ele quer nos instruir. Hoje também se comemora o Dia das Mães. As mães que são aquelas mulheres que se dedicam principalmente na educação dos filhos, na instrução dos filhos. E eu fico pensando quão desafiador é nos nossos dias essa causa, a causa da instrução de filhos. Tenho 3 pequenininhos e eu fico assim abismado com a dificuldade que é educá-los. Quando olhamos para um mundo que supervaloriza tantas outras coisas, tantos outros princípios, tantas ideologias, tantos valores que são terrenos, humanos, carnais e passageiros, e nós tentando instruir os nossos filhos com a instrução do Senhor, com o temor do Senhor. Nós estamos diante de uma porção, no capítulo 15, já caminhando para o final dessa segunda sessão do livro de Provérbios, que são provérbios de Salomão, registrados por ele, onde o sábio ele vai valorizar ou enaltecer a importância dessa instrução, ou da instrução. Por instrução, o sábio quer transmitir para a gente aquela ideia da
transmissão de conhecimento, da transmissão da lei do Senhor, aquilo que é ensinado por Moisés ao povo lá no deserto, quando caminhavam, que Moisés insiste com os pais para que eles inculquem nos filhos o temor do Senhor, para que pudesse falar deles sentado, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, que pusesse sempre diante dos olhos dos filhos. Então o sábio está aqui falando a respeito dessa instrução, dessa transmissão do conhecimento do temor do Senhor, ou a formação desta habilidade, a formação da habilidade de ver uma vida para a glória de Deus. Olhando para este livro, ou essa passagem especificamente, o capítulo 15, a partir do versículo 5, através do contraste entre sábio e insensato, como assim tem feito nessa porção do livro, que enfatiza esses provérbios contrastivos, onde a segunda linha sempre fala o contrário da primeira, que é assim chamado de provérbios antitéticos. O sábio está procurando mostrar isso. O autor procura enaltecer a importância da instrução na formação do jovem. E nós precisamos lembrar disso. Todo o tempo, os provérbios estão preocupados em incutir na mente do jovem, daquele que está em formação, esta habilidade. O viver uma vida para a glória de Deus. O viver uma vida no temor do Senhor. Mesmo num mundo onde ecoe várias outras vozes, o pai está tentando instruir o filho a ouvir a voz do Senhor e a guardar isso no íntimo do seu coração. Ele compara o que despreza a instrução com o que a acolhe. Ele compara os frutos dessa instrução. Ele compara ainda as ações desses que são instruídos com os que não abraçam a instrução. Ele contrasta as atitudes do coração daqueles que ouvem a instrução com os que a rejeitam. Os efeitos dessa instrução na relação com Deus e os efeitos dessa instrução para a eternidade. Nós podemos dividir essa porção que nós lemos, do versículo 5 ao versículo 19, em duas partes menores. As consequências de se aceitar ou não a instrução, dos versículos 5 a 12, e podemos ver na segunda parte a superioridade de um coração que é instruído. Ele é superior às circunstâncias, é o que enaltece a segunda parte da porção que lemos. Eu queria que você voltasse os seus olhos para o texto e nós pudéssemos nessa noite meditar no tema, a importância da instrução. E eu queria levantar 4 porquês que a instrução é tão fundamental e importante. E quando eu falo de instrução e de conhecimento, eu não quero falar de um gnosticismo, de um conhecimento que por si só justifica o homem. Eu quero falar do conhecimento do temor do Senhor, que neste livro é sinônimo de instrução, é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de prudência, é sinônimo de perspicácia. Então é neste sentido que eu vou abordar a palavra instrução. Por que a instrução é tão importante? A instrução é importante, apresentando os versículos de 5 a 12, formando uma estrutura ao redor. Ele usa a palavra correção para formar esse primeiro bloco. Se você prestar atenção, o verso 5 diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue essa prudência. O verso 12: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, mas se chegará para os sábios. É a ideia da repreensão, da correção, que estabelece uma unidade nesses provérbios. E no meio desta unidade, ele vai contrastando o filho sábio, que aceita a correção, com o filho insensato, subindo até aquele que é o escarnecedor, que aborrece a sabedoria, que vai para distante do Senhor. Então, voltando os nossos olhos, essa porção do verso 5 a 12 é aberto com um provérbio educativo ou instrutivo, onde o filho é incentivado a abraçar a sabedoria. E o pai faz isso usando esse recurso no verso 5 que diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende a essa repreensão consegue a prudência. O pai diz assim: aqueles filhos que viram as costas à instrução, aqueles filhos que não ouvem o conselho do Senhor, eles são classificados aqui num grupo que nós chamamos esse grupo de insensatos. Aqueles que aborrecem a Deus, aqueles são chamados de loucos, aqueles que o filho já ouviu, que abraça a mulher adúltera, a mulher loucura, aquele que está vagando pelas ruas sem raiz alguma, aqueles que se bastam em si mesmos, todos estão encarados aqui nessa palavra, incluídos aqui nessa palavra insensato. É fazendo esse contraste que o pai ou o sábio motiva o jovem a memorizar suas instruções, a aceitar as suas instruções repreensivas, para que ele pudesse ser qualificado, não como insensato, mas como alguém prudente, que anda no temor do Senhor, que pesa os seus passos, que mede suas palavras, que terá contentamento, que andará por um caminho plano, como ele conclui o provérbio, que não terá embaraços no seu caminho.
Então é dessa forma que o pai abre essa sessão, ou que o sábio abre essa sessão para o seu pupilo, para incentivá-lo a atentar para essa instrução, causando nesse jovem ou nesse filho essa sede por ouvir a instrução de seu pai. Aqueles que desprezam os conselhos paternos, aqueles que desprezam a instrução de seus pais, aqui é comparado com aquele que aborrece ao Senhor, com aquele que já tem um fim programado. É isso que o sábio faz nessa abertura. E essa primeira sessão, nós podemos dividir ela em 3 pares de provérbios, 3 pares que desenvolvem esse argumento geral, de que a sabedoria é importante. O primeiro par são os versículos 6 e 7, quando eles: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Esse é o primeiro par que segue essa linha, desenvolvendo a importância da instrução. Nesse primeiro, ele contrasta as riquezas dos retos com a ruína dos perversos. Caminhando para os versículos 8 e 9, que é o segundo par de provérbios, ele diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas Deus, ou o Senhor, ama o que segue na justiça. Já nesse segundo par de provérbios, ele apresenta os sentimentos morais do Senhor, com razão teológica para isso, em relação aos que aceitam a instrução e aos que a rejeitam. E a razão é tão somente essa: o prazer do Senhor. Deus é aquele que sonda mentes e corações, que conhece todas as coisas, que não trata o homem injustamente. A terceira dupla de provérbios, 10 e 11, ele baseia tudo isso na onisciência de Deus e intensifica as consequências, tratando em termos de eternidade, vida e morte. É o que diz o verso 10: disciplina rigorosa há para o que deixa essa vereda da instrução, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então a sessão encerra com o versículo 12, onde o escarnecedor, que é aquele que no início não aceitou a instrução do seu pai, agora é elevado a esse nível de escarnecedor. Ele não ama aquele que o repreende, ele não ama ao seu pai, nem se chega para quem é sábio. Essa primeira sessão me ensina que a instrução é importante, em primeiro lugar, por causa de seus frutos materiais. É o que diz os versos 6 e 7. Voltando os olhos para lá, retornando ao início dessa sessão, ele diz que na casa do justo, ele volta a tratar desses termos de habitação, de moradia, onde se congrega a família, há grande tesouro. Mas na renda dos perversos há perturbação, não há paz no coração, não há um desfrute deste tesouro, não há sequer esse tesouro apresentado. Por que abraçar a instrução? É a pergunta que o pai está fazendo ao filho, implicitamente. Porque o filho deve ser alguém dado a essa instrução? O pai responde no versículo 6, intensificando a razão que já fora dada no versículo 5. Ele diz: a casa do que abraça a instrução, a casa do reto, é uma casa que acumula grande riqueza, em que também beneficia outras pessoas dentro dessa casa. O verso 7 acrescenta: o coração desse sábio, conforme esse verso diz, acumula, armazena conhecimento, a fim de distribuir a outros com generosidade. E é assim que vem sendo pintado o caminho do homem, ou a figura do homem que teme ao Senhor. É a figura de alguém que é bem-sucedido, é a figura de alguém que acumula bens, não de forma injusta, mas prezando pelo trabalho, prezando por tratar os outros com justiça. É alguém que acumula riquezas e bens, não apenas pensando em si mesmo, mas para socorrer os necessitados. Está pronto a estender a mão, porque ele é alguém também generoso. É assim que o pai instrui o filho a abraçar a sabedoria, mostrando a recompensa da sabedoria, mostrando aqui o resultado em frutos materiais. Contrastando com isso, os perversos. Nestes mesmos versos, diz que os perversos arruinam todos os seus negócios e os insensatos falta a receptividade para o conhecimento. Eles não têm o que dar aos outros, eles rejeitam a sabedoria, eles não são retos e nem se aproveitam nada no seu caminho. É assim que ele trata a figura daqueles que não abraçam a sabedoria, daqueles que são insensatos. Enquanto que na casa do justo há grande tesouro, ele diz: a renda dos perversos é inquietação, é perturbação, é preocupação, é insônia, é depressão. Porque a mente dessas pessoas está preocupada com aqueles nós que dão para ganhar benefícios maiores, com aquelas injustiças cometidas que nós já falamos aqui no livro. Então o pai está apresentando o filho. O
resultado de abraçar a instrução. Meu filho, se você abraça a instrução, a sua casa estará cheia de tesouros. Nós vamos entender que esses tesouros aqui excedem o valor material. Esses tesouros não se resumem apenas a riquezas, mas esse tesouro que traz essa segurança para o coração. Ele apresenta no verso 7, enquanto a língua dos sábios, ela esparge o conhecimento, ele diz que o coração dos insensatos não procede assim. No coração das pessoas que não abraçam a sabedoria, que não reconhecem o valor da instrução, não há espaço na vida delas para um proceder assim. Pelo contrário, só é figurado neste livro até agora a loucura, a precipitação, o agir impensadamente, palavras frívolas, comportamento reprovável. É isso que o pai figura diante do filho, incentivando: ouça a instrução que sai dos meus lábios, porque a instrução resulta em bênçãos materiais. A instrução resulta em bênçãos aos que vivem ao seu redor. Essa é a primeira razão que o pai argumenta em favor da instrução do Senhor, da sabedoria. A sabedoria é importante, porque ela vem acompanhada de bênçãos materiais, bênçãos sob medida de você compartilhar com outras pessoas, com quem também está na sua casa. Mas não somente isso, o pai continua argumentando no segundo grupo, nos versículos 8 e 9. Ele diz que a instrução é importante para a nossa relação com Deus. Não existe como alguém que aborrece a sabedoria nutrir um relacionamento saudável com o Senhor. O versículo 8 diz que o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominável, todo o seu proceder é abominável ao Senhor, mas o Senhor, ama o que segue a justiça. Nós percebemos que, além das bênçãos materiais, o abraçar a instrução, o aceitar o ensino do Senhor, o acolher esse ensino no coração, resulta em um relacionamento profundo, saudável, um relacionamento verdadeiro e pessoal com o Senhor. É o que os versículos 8 e 9 figuram para a gente. Este pai de Provérbios, ele volta ao tema de retos e perversos que já fora tratado no livro. Ele volta ao tema dos que reconhecem ou não o valor da instrução, o valor da sabedoria divina. O versículo 9 apresenta a base teológica para o versículo 8. Se nós olhássemos de trás para frente, perceberíamos: os tesouros dos retos estão arraigados em seu favor para com o Senhor. É o fato de ser aceito por Deus que faz o reto acumular tesouros. O versículo 9 diz isso: o caminho do perverso é abominável, mas o Senhor ama aquele que segue no caminho de justiça. Entendendo então que aquele que é amado pelo Senhor, por andar nesse caminho de obediência, para agradar ao seu Salvador, é alguém que é favorecido. Ele tem os seus sacrifícios aceitos, e esse sacrifício não é mais aquele sacrifício penoso para impressionar a Deus, como nós lembramos na Escritura. Os homens de coração perverso, eles querem impressionar a Deus com o tamanho de seus sacrifícios, com a qualidade de seus sacrifícios, e o que Deus espera é um coração que ama a sua sabedoria, é um coração que ama a sua instrução e age em obediência à sua instrução. Lembram? Caim e Abel. Um ofereceu o que achava melhor, as suas frutas. O outro ofereceu o que Deus requeria, e Deus se agradou daquele que ofereceu o sacrifício requerido. E encontramos isso no desenvolver da Escritura. Não são os sacrifícios, nós não conseguimos impressionar Deus com o que oferecemos a Ele. Nós impressionamos ou nós agradamos a Deus, esse é o melhor termo, com a obediência do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo já ensinou isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós demonstramos que amamos a Deus quando vemos essa vida no caminho da sabedoria, quando andamos no caminho da obediência. Mas nós muitas vezes queremos impressionar Deus, coisa que nós não faremos, porque o Senhor conhece todas as coisas. E aí nós queremos compensar às vezes as nossas falhas, a nossa incoerência, a nossa desobediência com gestos generosos. E às vezes queremos comprar o Senhor, por exemplo, queremos dar uma oferta grande para aliviar a consciência culpada, queremos ler a Bíblia por horas prolongadas porque eu falhei nos outros dias, eu quero de alguma forma impressionar Deus com o meu sacrifício. Queridos, é que eu estou tratando isso para que a gente entenda
Nós precisamos de uma vida coerente. É certo que nessa vida de coerência, nós pecamos, nós somos pecadores. E para isso nós temos um advogado junto ao Pai. Não serão as nossas obras de justiça que impressionarão o Senhor. Nós precisamos ter essa consciência. Deus não quer obras pontuais. Ele quer um proceder, um caminhar na sua presença. Ele quer um viver para a sua própria glória. Então a instrução é necessária para que eu possa ver essa vida na presença de Deus, que eu possa nutrir essa relação profunda, essa relação íntima com o Senhor. Então a instrução é importante, porque ela serve de base para o meu relacionamento com Deus. A instrução, ela resulta em bênçãos materiais ou em frutos materiais. A instrução resulta numa relação que é aceita pelo Senhor. Aqui nós percebemos que o Senhor aborrece o sacrifício da pessoa ímpia, da pessoa egoísta, porque Ele abomina o estilo de vida dessa pessoa, mas Ele aceita a oração daquele que é honesto, porque aquele que é honesto tem buscado uma vida de retidão, porque Ele aceita a instrução do Senhor. Então, aquele que busca a retidão, aquele que ama o Senhor, ele encontra esse complemento. Deus ama aquele que é impelido a essa busca ativa, a esse desejo de agradar a Deus, que persiste e até mesmo se arrisca pela retidão. Essa é a verdadeira adoração que Deus quer. Não é adoração de gestos, é apenas em finais de semana. Ele quer alguém que vive uma vida coerente com a instrução da palavra de Deus, com a sabedoria que é enaltecida aqui nesse livro. Essa é a base para essa relação profunda e pessoal com o Senhor. Mas o texto não para nos versículos 8 e 9. O sábio continua desenvolvendo o seu raciocínio, o seu argumento, de que a sabedoria é importante, de que a instrução é fundamental. E os versículos 10 e 11, eles acrescentam agora, aprofundando ainda mais esse sentido, de que a instrução ela é importante. O versículo 10 diz: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não sei se vocês conseguiram prestar atenção, mas esses dois provérbios, versículos 10, 11 e o 12, ele não mais está naquela estrutura antitética, onde a segunda linha diz o contrário da primeira. Pelo contrário, ele mudou agora a forma de provérbio, que ele está encerrando esse argumento, e ele muda isso para marcar esse encerramento, e ele usa agora provérbios sinonímicos, ou dizendo a mesma coisa, ou aprofundando o sentido na segunda linha, para nos enfatizar o que ele está dizendo agora. Porque ele já disse que a instrução traria bênçãos para casa, e que aqueles que aborrecem a instrução, eles são aborrecidos também por Deus. Mas ele agora quer aprofundar algo mais. Ele quer dizer que não é apenas aqui nessa vida. Ele vai falar agora em termos eternos. Ele vai dizer que há uma disciplina rigorosa para aquele que deixa a vereda do Senhor. Eles não aceitam a repreensão do Senhor, eles odeiam a instrução do Senhor. E ele fala agora em morte. O versículo 10 intensifica as consequências da instrução para a morte, e o versículo 11 baseia a sua certeza e retidão na onisciência do Senhor, onde Deus está presente. O versículo 10, você prestar atenção, ele está relacionado com o versículo 5 ainda. Porque lá no versículo 5, pela palavra instrução e correção, enquanto lá no 5, aquele indivíduo rejeita a instrução, e é loucura fazer isso, porque no versículo 10 ele diz que essa rejeição conduz tal indivíduo à morte. E é isso que ele quer enfatizar, por isso que ele troca esses provérbios para chamar, a estrutura do provérbio, para chamar a nossa intenção para o resultado de aborrecer a instrução, ou para o resultado de não dar importância à instrução do Senhor. Ele também está ligado ao 9, se você prestar atenção, pelos termos correlatos de caminho do perverso e que abandona a vereda, se você prestar atenção. O versículo 10 apresenta a conclusão dos versículos 8 e 9. Aqueles que abandonaram o caminho do Senhor, aqueles que são rejeitados por Deus, o resultado deles é morte. É a conclusão do que ele havia construído antes. Ele diz no verso 8, eles são abomináveis ao Senhor. Ele diz no verso 9, aqueles que o caminho do perverso é uma abominação para o Senhor. E o resultado disso? Disciplina de Deus. Qual a disciplina de Deus? Morte, final do versículo 10. Ele diz o além e o abismo. E aqui tem duas palavras interessantes, que é tipo o Sheol e o Hades, era o estado de morte, e ainda o lugar mais profundo, eram as duas ideias, eles tinham descobertos perante o Senhor. E eu digo aqui, há uma riqueza teológica para a gente, que a gente pensa que Deus é aquele que coordena somente a natureza, o céu, mas não existe nada
fora do controle de Deus. Aquele ímpio que vai para o inferno, Deus conhece, porque Ele mesmo que está lá, direciona esse passo do ímpio pela rejeição da sabedoria ou da instrução do Senhor. E é o que ele diz no versículo 10, disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda. Que disciplina é essa? Morte. E ele diz, o além e o abismo está lá, perante os olhos do Senhor. É a onisciência do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. No versículo 11, a vigilância do Senhor sobre o reino dos mortos implica que Ele é o agente que envia os apóstatas para lá. O seu julgamento é reto porque Ele é onisciente, e a onisciência de Deus se estende a todo homem, ao coração do homem. Jeremias já tinha dito isso, denunciando o pecado de Israel, no capítulo 17 de sua profecia. Ele diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? No versículo 10 do capítulo 17, ele diz, eu, o Senhor, eu provo os corações e esquadrinho os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Esse Deus que é conhecedor de todas as coisas, Ele sonda os corações dos homens. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que no dia de Cristo será revelado o segredo dos corações dos homens, porque o Senhor Ele não julga apenas as aparências das coisas. E aqui em Provérbios já está claro para a gente, nós nos impressionamos com a aparência, mas Deus vê o coração. E é esse cerne de todas as coisas que está patente aos olhos de Deus. Nós não impressionamos a Deus com as nossas ações, porque Ele perscruta o nosso coração. Ele conhece o que motiva as nossas ações, se são razões egoístas, mesquinhas, que buscam tão somente o próprio bem ou a própria promoção pessoal, ou somos motivados por sua própria glória. E fazemos todas as coisas como o apóstolo Paulo instruiu aos Coríntios, comendo ou bebendo ou fazendo quaisquer outras para a glória dele. O Senhor conhece o que se passa no coração. Os olhos do governante moral do universo, que sonda, que penetra tudo, que vê tudo, testa as nossas motivações, testa aquilo que dirige as nossas ações, e ninguém pode deixar de dar a resposta que ele exige, porque esse provérbio está pressupondo isso, de que o Senhor pode e irá ordenar a vida e a morte com retidão. Aqueles que valorizam a instrução e andam no caminho da instrução, esses serão livrados, esses herdarão vida. Mas aqueles que aborrecem a instrução do Senhor, a disciplina sobre eles, diz esse pá de Provérbios, é a morte, é o inferno. Depois disso, a nossa sessão é encerrada no versículo 12. Desculpa. E o insensato que desdenhou da repreensão do pai, o insensato que não ouviu a instrução do pai, no versículo 5, ele agora cresce para um nível de escarnecedor, teimoso, obstinado, no versículo 12. E diz que esse é o apóstata, é aquele que abandona o caminho da vida. Aquele do versículo 10 que nós já falamos aqui. Ele diz no verso 12, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O destino dele está confirmado. Ele abandonou. Ele não era alguém firme. Ele não encontrou valor na instrução. Ele encontra um complemento. O escarnecedor é aquele que recusa a acompanhar a sabedoria. Os seus ouvidos não têm espaço para a instrução do Senhor. O dito visa motivar, mais uma vez, o que o pai está querendo com essa estrutura. É motivar o jovem, é motivar o seu pupilo a dar ouvidos à instrução do Senhor. E ele constrói essa cena de alguém que tem uma vida abençoada, de alguém que pode até passar por circunstâncias difíceis, mas a eternidade há uma recompensa para ele. Ele está dizendo, filho, ouça a instrução, ouça o temor do Senhor, cresça em sabedoria. Ele faz esse contraste para incentivar o filho a perceber esse valor e construir um provérbio educativo que exerce a função de ligação ao introduzir essa nova subunidade que vai começar a partir do versículo 13. Então, ligado ao versículo 5, fechando essa unidade, ele já abre os nossos olhos para pensar no que vem a seguir. O verso 12 diz que quando o escarnecedor não ama a quem o repreende, nem se chegará para os sábios. Ele agora começa a mostrar, nessa parte final, a nossa segunda parte da nossa leitura, ele quer mostrar o último benefício de valorizar a instrução. Porque ele apresenta para a gente que a instrução transforma o coração do homem. Aquilo que move as suas ações. É tão interessante prestar atenção nisso, que às vezes nós somos tão focados nas coisas exteriores, nas ações, que nós não conseguimos pensar no que move as nossas ações.
Mas Jesus, quando no seu ministério aqui, ele estava sempre preocupado nisso, não com as ações externas dos homens, mas ele estava sempre preocupado em tratar o coração dos homens. E era pelo Evangelho, apresentando o Evangelho. Somente a instrução de Deus pode transformar o coração do homem. Somente a sabedoria divina, somente Cristo, somente o Evangelho pode transformar o coração do homem. E é isso que os versículos 13 a 19 trata. Da superioridade, da condição do coração de alguém que recebeu a instrução, de um coração transformado, ele é superior às circunstâncias ao seu redor. Nós vamos perceber e nos concentrar, mais uma vez, em 3 pares de provérbios. Primeiro os versículos 13 e 14, depois 15, o 15 faz uma ligação, depois 16 e 17, por fim 18 e 19. E aqui eu vou mais devagar nesses últimos. 13 e 14. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. O interessante agora é prestar atenção que ele agora vai tratar deste coração instruído. E o que eu gosto agora é que ele vai usar esses recursos, por exemplo, versículos 13 e 14, de uma anáfora, onde coração, no início de cada linha dos 2 provérbios, é o que liga, o que faz a junção desses 2 versículos. Se você prestar atenção, coração é o início do versículo 13, coração é o início do versículo 14. Em português nós não conseguimos perceber, mas há um trocadilho de palavras com o som das palavras. A sonorização marca também em hebraico essa união dessas palavras, que eu não vou me arriscar aqui a pronunciar, certo? Então, 13 e 14, eles estão marcados por essa ideia de um coração que externa o que está dentro dele, no aspecto da vida. E é interessante perceber isso, a manifestação do coração, favorável ou desfavorável. E o que é a origem de tudo isso, no ser perspicaz ou não, em buscar a sabedoria do Senhor. O versículo 13 pressupõe essa ideia de que o nosso coração afeta todo o nosso ser, inclusive a nossa aparência exterior. Nós gostamos muito desse provérbio, o de número 13. Um coração alegre aformoseia o rosto. E eu fico pensando, de fato, um coração alegre, porque o versículo 14 diz que o coração sábio, ele procura o conhecimento. E é esse conhecimento e essa instrução a base da alegria desse coração. É alguém que conhece a Deus, é alguém que anda no temor do Senhor, é alguém que conhece as suas promessas, é alguém que sabe que os seus olhos não devem estar fixos nas coisas desse mundo, mas que deve olhar para o alto. E aquela máxima, quando eu contemplo as coisas eternas, eu olho para as coisas terrenas com outros olhos. Eu não dou o mesmo valor que dava antes de contemplar a eternidade, porque eu vou entender que todas essas coisas são passageiras e que eu sou um cidadão de lá e não de cá. Eu enfrento todas as circunstâncias de um modo diferente. Por isso que há um coração alegre no versículo 13, porque no versículo 14 há alguém diligente que busca a instrução, que busca a sabedoria. É isso que determina o versículo 14 implicitamente. A origem dessa alegria ou da perturbação espiritual do coração. Ou você é perspicaz nessa busca pela instrução, ou você é negligente e rejeita essa busca pela instrução, que diz o verso 14. O coração do sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta em estultícia. Parece que a ideia de ideias contrárias não está bem firme aqui. Porque enquanto um fala de coração, o outro fala de boca. Mas é interessante prestar atenção que o insensato, a sabedoria não tem espaço no coração dele, é daqui para fora. Ele é frívolo, ele é impensado, ele é precipitado. Então, sábio sim, nós já vimos aqui, é alguém que guarda espaço no coração para a sabedoria. É alguém que tem seu coração habitado pela sabedoria do Senhor. Então, o sábio sim, ele procura o conhecimento. Isso demonstra a ideia de uma diligência, de uma perspicácia, de um desejo, de uma busca. Enquanto que os insensatos, eles sentem prazer. Eles estão pacificados, apaziguados na estultícia, na loucura, nos seus próprios pensamentos, naquela ideia de que ele se basta, de que é autossuficiente. É esse contraste que é feito. Por isso o versículo 13, um coração alegre, que encontrou esse tesouro, que encontrou a sabedoria, que valorizou a instrução, ele é alguém que externa isso para todo o corpo e torna até um rosto mais afável, bonito, aformoseado. Mas diz que aquele que se apacenta na estultícia, o coração dele é tomado de tristeza e o espírito dele é abatido, porque ele não encontra algo que dirija a sua vida, que seja confiável, onde ele possa se firmar.
ele vive inventando, ele vive de estultícia, ele vive de ideias dele mesmo, ele se basta. E essa pessoa que vive perturbada, agoniada, porque não teve o seu coração transformado pela instrução do Senhor. Mas não somente isso. O versículo 15 entra em cena agora e ele dá continuidade ao tema dos versículos 13 e 14, a essa condição espiritual do coração, mas ao mesmo tempo ele passa das suas manifestações, como versículo 13 e 14, para a sua importância maior, que é o bem-estar aqui nessa vida, o bem-estar material. O versículo 15 é um provérbio que não contrasta os aflitos e os inocentes com os explorados, mas com um coração alegre. E é interessante ver o versículo 15, que ele está aí sozinho fazendo essa ligação, essa transição. Ele é apenas um versículo de ligação. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Aquela instrução que alegra o meu coração, que aformoseia o meu rosto, me leva a viver com uma perspectiva diferente. Um coração transformado, que sente apetite pela instrução de Deus, ele se banqueteia nisso, ele tem prazer nisso, ele não vive buscando outras coisas, ele não é afetado pelas aflições, enquanto ele diz os maus, eles se abalam quando a bolsa de valores cai, ele se abala quando as ações que ele investiu, ela é afetada, quando os negócios não vai bem, ele perde o sono. Essa é a figura. Aqueles que confiam no Senhor, essas coisas não abalam, porque eles conhecem, sentem prazer na instrução, os seus olhos estão fixos na eternidade, eles buscam as coisas do alto e vêm administrando as coisas aqui da terra como mordomos, eles entendem muito bem o seu papel, a sua função, eles são cidadãos dos céus, porque é o que vem ser tratado agora nos versículos seguintes, de 16 e 17, um coração transformado não é pela instrução, não é abalado pelas circunstâncias aqui dessa vida. Versículos 16 e 17 está ligado por outra anáfora. Se você prestar atenção, é o início do versículo novamente. Os dois versículos começam com a mesma expressão: melhor é do que, melhor é do que. E ele quer enfatizar tão somente isso, os versos 16 e 17, como esse conceito de que as atitudes espirituais são muito mais importantes do que as circunstanciais, do que as materiais. E é isso que é enfatizado nos versículos 16 e 17. Eles: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Ele mostra que um coração transformado pela instrução de Deus é um coração que busca agora os princípios espirituais para a sua vida, e é isso que o norteia, que o conduz. E aqui os dois enfatizados é o temor do Senhor e o amor. Ele diz que essas duas coisas aqui, elas são muito mais importantes do que um grande tesouro onde não há temor do Senhor, onde há grandes riquezas e não há o temor do Senhor. O interessante é que ele já falou de valores e tesouros lá no início, no versículo 6. E agora ele diz: mesmo que a gente não tenha aqueles tesouros terrenos, aqueles bens materiais, o nosso coração tem prazer no Senhor. É nele que a nossa alma se alegra, é no temor de Deus, é na certeza da vida futura, do vindouro, da bênção, da recompensa da sabedoria. É isso que alegra o nosso coração, é isso que alegra um coração transformado. É um coração transformado que não é abalado pelas circunstâncias materiais. E o versículo 17 acrescenta: essas circunstâncias materiais difíceis pode até fazer com que sua mesa fique menos escassa, ou mais escassa, mais difícil alimentar-se. Mas ele diz: é melhor um prato só de hortaliças, havendo amor, do que um boi cevado, aquele boi, como é que é? O churrasco do boi inteiro, eu esqueci o nome, deixa para lá. Rolê, sei lá. Então, melhor do que isso quando não há esse amor, quando está ódio, contenda, dissensão, briga. Ele diz que um coração transformado, ele encontra prazer no temor do Senhor. Ele encontra prazer no amor, porque são esses princípios que são mais importantes para ele. Então, agora nessa parte final, esses versículos 16 e 17, ele ensina, ele vai mostrando o que está sendo dito até agora aqui nessa sessão. O que foi ensinado até agora é que o coração alegre, que adorna o rosto, não depende da saúde física, não depende das riquezas, não depende dos bens, para superar diariamente qualquer tipo de aflição ou privação.
O que ele está dizendo para a gente agora é que a vitalidade espiritual ou a alegria do coração é derivada pela busca da sabedoria, da instrução do mestre sábio, da sabedoria divina, que envolve o temor do Senhor e o amor pelos outros. É isso que alimenta um coração transformado, é isso que alegra um coração transformado. E a isso acrescenta agora 2 exemplos para a gente, para encerrar a sessão. Versículos 18 e 19 possuem uma ligação temática por circunstâncias que sucumbem ou não, por pessoas que vencem ou não tantas essas circunstâncias. São 2 tipos de indivíduo. O indivíduo, no versículo 18, é alguém longânimo ou paciente, e no versículo 19 é alguém reto, alguém justo, alguém paciente, alguém que vence as circunstâncias e não se entrega a essas circunstâncias. O versículo 18 ensina que a pessoa paciente é maior que uma pessoa irada. Preste atenção no verso 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ele agora me dá exemplos de homens e mulheres, de seres humanos, que têm o coração transformado pela instrução de Deus. E ele diz que essas pessoas, elas são superiores, elas não se entregam às circunstâncias, o coração delas está aqui acima. Não é afetado pelas opiniões alheias, apenas pelas discussões, pelas dissensões, pelas fofocas. E eu acho que fantástico, porque tudo isso tem uma ligação com o ensinamento de Jesus. Lá no Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, que as pessoas devem ser humildes, reconhecer as suas limitações, chorar o seu pecado, devem ser mansas. Ele está descrevendo alguém assim, que sabe bem definido quem é Deus e quem Ele é. Ele está falando de alguém que tem um coração instruído, um caráter moldado. E aqui nesse texto diz que essa pessoa longânima e paciente, alguém que é dominado pelo Espírito de Deus, porque é essa marca do fruto do Espírito, alguém que tem domínio próprio, alguém que é paciente, ele diz que é alguém que é superior ao iracundo. O iracundo é aquele que provoca as dissensões, o iracundo é aquele que provoca as situações caóticas, ele é irascível, ele suscita pela sua incapacidade de dominar suas próprias paixões, ele explode com facilidade, ele vomita palavras que ferem, e ele está criando essa circunstância. Mas nessa cena do versículo 18, aparece alguém que valorizou a instrução, alguém que teve o coração transformado pela instrução, alguém longânimo, e diz que ele é quem apazigua a luta. Ele sabe usar as palavras, como nós já vimos, alguém sábio, ele sabe se comportar nessas situações tensas ou de tensão, e diz que ele é alguém que traz a paz novamente àquela circunstância. Ele está acima das circunstâncias, porque o coração dele está transformado, não é abalado por qualquer circunstância. Mas o verso 19, para a gente concluir, vem uma metáfora que mostra 2 pessoas, mais uma vez. Agora a ideia de caminho e vereda, figura muito usada no livro de Provérbios, e ele contrasta o caminho do preguiçoso com a vereda do reto, daquele que é justo. E é interessante, se eu for fazer um provérbio sinonímico, em cima do provérbio antitético aqui, eu vou descobrir que o preguiçoso é alguém injusto, como se fosse um ladrão, que não usou bem o seu tempo, que rouba os outros com a sua omissão no seu serviço, com aquele protelar das atividades. Eu consigo construir essa ideia olhando para isso. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plena. Caminhos dos preguiçosos, vereda dos retos. A metáfora indica que as pessoas que conformam suas vidas à sabedoria inspirada não encontram nela nenhum obstáculo. Elas andam por caminhos planos. E essa ideia é que ele não cria embaraço para os seus próprios pés com o seu proceder injusto. Os seus pecados ou uma vida de retidão não vai trazer consequências terrenas e humanas, como quem vive em pecado, de pessoas à sua procura, de justiça atrás de você ou coisas do tipo. Ele diz que o caminho dessa pessoa é plana, porque a preocupação dele é andar no temor do Senhor, é realizar a vontade de Deus, é um caminho sem obstáculos, que não impede, ou esse caminho plano o ajuda ou facilita para que ele alcance os seus objetivos, os seus alvos. Essa antítese imprecisa entre preguiçoso e honesto mostra isso, que o preguiçoso é alguém desonesto, alguém que não trata com justiça aquele a quem ele serve, ou a quem ele trabalha, ou a sua própria família. Então, o versículo 19, ele vem mostrar que alguém que abraça a instrução é superior
àquele que está parecendo ter uma vida calma, serena e tranquila, o preguiçoso. Diz que o caminho, ou o final disso é bem pior. O caminho dele, pelo que eu entendo, foi na comparação entre plano e cercado de espinhos. É um caminho angustioso, é um caminho perturbador, é um caminho doloroso, enquanto que aqueles que abraçam a instrução seguem numa vereda plana. Queridos, a sabedoria ou a instrução do Senhor é fundamental na vida cristã. Nós precisamos dar ouvidos à sabedoria. Nós precisamos entender que a sabedoria, como nós já sabemos, ela aponta para Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria de Deus. Paulo diz aos Colossenses que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria. Então nós precisamos entender que essa instrução que está sendo aqui exaltada pelo sábio, para nós hoje, que já temos o evangelho completo, a revelação completa de Deus, dizendo que Cristo é fundamental. Viver para Cristo é que nós encontramos esses tesouros aqui na vida. Andar e ser instruído em Cristo é que me leva a esse coração transformado. Ter Cristo é que me leva a um relacionamento seguro e profundo com Deus. Ter Cristo me leva a uma vida abundante e eterna com o Senhor. Quão desafiador para a gente é meditar nesses provérbios. Quantas implicações na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. A instrução que está sendo enfatizada pelo sábio não é qualquer instrução, temos visto isso aqui, não é um mero gnosticismo, como algumas pessoas dizem que recebeu um conhecimento especial, que transformará suas vidas, e que vocês ainda não descobriram, vocês precisam descobrir esse conhecimento. E assim, muitas pessoas têm buscado isso, um conhecimento especial. Cristo já revelou que nós precisamos para ter uma vida abundante, contente, completa e eterna. Ele mesmo. Nós precisamos nos despir da natureza terrena, humana e caída e nos revestir de uma natureza semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos sim conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, alimentarmos da sua palavra, examinar as Escrituras, como Ele mesmo diz, porque julgamos ter nela a vida eterna, e elas apontam para Ele, é dele que nós precisamos. Então, queridos, nós precisamos reconhecer a importância dessa instrução. E nós reconhecemos isso não apenas assentindo com a cabeça, porque é muito fácil reconhecer a importância dessa instrução fazendo assim. Eu reconheço de fato quando eu aplico a minha vida a esta sabedoria, quando eu aplico a minha vida a essa instrução. Eu demonstro maior importância quando eu abdico dos meus gostos, dos meus prazeres, e eu me entrego aos gostos e os prazeres de Cristo e à instrução de Cristo. O pai está incentivando o filho a fazer isso, e ele usa esses contrastes de vida abundante, de perigos de ser rejeitado pelo Senhor, de morte, para incentivar o filho a abraçar a Cristo, a abraçar a instrução. E eu trago essas mesmas figuras para os nossos olhos. Andar com Cristo é prazeroso. Quando andamos com Cristo, andamos altaneiramente. Não somos alcançados pelas circunstâncias. Elas não conseguem roubar a paz que há entre nós e Deus, a segurança da eternidade. Paulo disse escrevendo aos Romanos: nem morte, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada pode nos separar do amor do Senhor. É isso que o sábio está dizendo ao jovem. Quando nós nos abraçamos com a instrução, quando nós sentimos prazer na instrução, quando sentimos prazer em Cristo, o nosso coração não é afetado pelas circunstâncias humanas, passageiras. Nós precisamos lembrar do que Paulo disse aos Colossenses. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas lá do alto. Pensemos nas coisas lá do alto. E eu acredito que a igreja dos nossos dias tem precisado fazer isso, se desprender das coisas aqui da terra, valorizar a instrução, valorizar Cristo e entender que Cristo é esse tesouro que nós temos. Não existe valor maior, não existe ideologia, não existe patrimônio, não existe desenvolvimento humano, não existe formação acadêmica que se equipare ao valor de Cristo. Nós precisamos entender isso. E essas figuras foram colocadas diante de nós para entender isso. E reconhecendo essa importância, nós precisamos nos aplicar também à transmissão dessa instrução, ao compartilhar dessa instrução. Quanto mais essa instrução é compartilhada, quanto mais Cristo é compartilhado, mais glorificado, mais grandioso Ele é, mais reconhecido Ele será. Nós precisamos nos aplicar ao compartilhar, ao aplicar essa instrução dentro das nossas casas. Às vezes, nos colégios onde os nossos filhos estudam, onde os jovens estão nas faculdades, os valores compartilhados são outro. E eles ficam muitas vezes confusos, porque em casa nós não apresentamos Cristo como esse valor, ou essa instrução como valorosa. Eles estão sendo incentivados a ser alguém
bem-sucedido financeiramente, alguém a perseguir uma carreira bem-sucedida, eles estão sendo incentivados e a mente deles muitas vezes são confundidas com ideologias. E às vezes chega em casa, a gente faz 30 minutos de culto doméstico, dizendo: Cristo é o meu refúgio, Cristo é o meu tesouro. E aplicamos as outras 23 horas e meia da nossa vida correndo atrás de outros tesouros. E aplicando a nossa saúde, a nossa força a outros tesouros. E vai ficar mais claro para os nossos filhos, não são as nossas palavras de 30 minutos, mas o empenho das outras 23 horas e meia. Nós precisamos dar um exemplo verdadeiro de que Cristo é esse tesouro para nós. Não adianta a gente esperar que os pastores façam isso na igreja em 1h30 que os nossos filhos passam com eles, ou na escola dominical, ou no culto do domingo, porque eles passam o resto da semana inteira na faculdade ou na escola, vendo outra forma, encontrando outros contentamentos. Nós precisamos demonstrar com um testemunho verdadeiro de que Cristo é esse tesouro, de que é importante, que é fundamental para as nossas vidas. E digo que Deus tenha misericórdia de nós. Não é fácil perseguir este alvo, mas é o propósito das nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor nos encoraje, que ao encontrar as nossas falhas, nós caiamos aos pés do nosso advogado, confessemos os nossos pecados, mas não nos conformemos com esse tempo, com esse espírito, mas possamos perseguir essa importância ou essa instrução que é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Que Ele se compadeça de nós e nos fortaleça para que possamos ser bem-sucedidos nessa jornada e sermos alguém que vive valorizando a instrução, reconhecendo o tesouro que nos foi dado, Cristo, que se tornou da parte de Deus sabedoria, salvação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.